Ou seja, né, mano? Inquietação, resistência e transgressão. Ou até colocaria mais um conceito de valor aí: inquietação, intransigência e transgressão, né? Amor, sinceridade, honestidade, recusar o poder. Tipo, é um gênio, né, cara? Você vai atrás desse vídeo aí, você vê o som depois, como é que fica, depois que ele começa a dar uma carcada na galera. Ele até fala, meu, vamos dizer que eu sou chato, pá, mas depois que ele põe lá o eco e a galera começa a dar mais backing vocal pra ele assim, o som fica muito melhor assim, sabe? Mas ainda assim, longe possivelmente do que ele avaliava como bom, como ideal, tanto que ele vai saber por que não foi no dia seguinte, né? Mais do que dizer que ele não foi porque a qualidade do som estava boa, melhor dizer que ele foi sincero com ele mesmo, e seja se foi por uma diarreia ou por uma rejeição ao poder, o fato é que ele não compareceu e foi honesto com ele mesmo, né? Isso é um ponto interessante. Enfim, referenciais, né? Referenciais. A geração que assistiu Tim Maia tinha o referencial ali de transgressão, né? De rejeitar o poder, né? E daí voltando lá para conversa com o terapeuta, que referencial a pessoa tem de sinceridade? Enfim, espero que tenha, né? Seria bom que tivesse, porque a gente, para continuar enquanto pessoas que têm um pacto social, que todos respeitam, é necessário que tenhamos valores de respeito como referencial. É necessário que tenhamos valores de sinceridade como referencial, para o nosso próprio bem, para o meu próprio bem, enquanto indivíduo aqui, nessa organização de social, nesse sistema social, ou seja, nessa sociedade, né? E, enfim, antes de encerrar exemplos de referenciais de valores, sinceridade, lembro da década de 80, já não estava ali mais presente esse que eu vou dizer agora, mas eu conheci ele do muito pouco que eu li a respeito, né? E um dilema que eu vi a respeito com essa pessoa e a Academia Brasileira de Letras também é muito interessante, assim, o quanto que essa não trair alguma coisa diante da instituição, diante do poder, diante daquele que tem a reputação, né? Daquele que impõe. E foi muito interessante a relação entre Monteiro Lobato e a Academia Brasileira de Letras. Enfim, é um grande contexto aí, mas eu acho que as duas últimas interações, né, entre eles, por meio de cartas ou convites que a Academia Brasileira de Letras fazia por Monteiro Lobato, é muito interessante a disposição do Monteiro Lobato. E mais uma vez demonstra que aquilo que norteia aquele que vai não trair alguma coisa, seja não trair a ele mesmo, seja não trair a sua pátria, aquele que vai não trair sempre tem princípios, conceitos de valores, né? E dentro desses que a gente está levantando aqui, né? Inquietação, intransigência, resistência, transgressão, na música do Mundo Livre S.A., honestidade, sinceridade, né, com relação ao Tim Maia, Ayrton Senna. E agora vamos para um trabalho do Monteiro Lobato, onde demonstra que essas pessoas que se opõem ao poder, que recusam o poder, né, sempre buscam norte, sempre buscam referencial com relação a esses conceitos de valor. Vamos ao exemplo do Monteiro Lobato agora. Enfim, vamos lá. Vamos acabar com uma coisa aqui. Negócio de cookies aí. Vamos rejeitar esse poder dos ladrões de informações pessoais na internet. Então essa carta começa aqui. O autor de Urupês teria de cumprir ritual previsto em regimento.
enviando ao presidente da ABL carta em que declararia aceitar a indicação e estar concorrendo efetivamente à vaga. A resposta de Lobato segue abaixo, em carta antológica, para o conhecimento da personalidade artística do criador de Emília e de tantos personagens que povoam o sítio do Pica-Pau Amarelo. Beleza. Bom, eu vou botar a carta na sua integridade, porque, nossa, é uma satisfação ver a expressão de uma pessoa como Monteiro. Acuso o recebimento da carta de 9 do corrente, no qual me comunica que em documento apresentado à Academia Brasileira, subscrito por 10 acadêmicos, foi meu nome indicado para a substituição de Alcides Maia, e que nos termos do regimento devo declarar que aceito a indicação e desejo concorrer à vaga. Enfim, nesse momento aí, né, ele tá respeitosamente respondendo que parece que até iria aceitar, né? Esse gesto de 10 acadêmicos do mais alto valor intelectual comoveu-me intensamente, e a eles me escravizou. Vale-me por aclamação, honra com que jamais sonhei, e está acima de qualquer merecimento que por acaso me atribuam. Mas o regimento impõe a declaração do meu desejo de concorrer à vaga, e isso me embaraça. Já concorri às eleições acadêmicas no bom tempo, em que alguma vaidade subsistia dentro de mim. O perpassar dos anos curou-me, e hoje só desejo o esquecimento de minha insignificante pessoa. Submeter-me, pois, ao regimento seria infidelidade para comigo mesmo, duplicidade a que não me atrevo. Então, ou seja, ele começa a demonstrar. Eu acho muito engraçado isso, que a gente tem hoje comunicações tão formais, né, que você não vê a cor da pessoa, você não vê o cheiro, a cor, a característica da pessoa, são cartas tão formais. Daí você vê uma carta dessa, assim, que tá muito claro, assim, ninguém mais escreveria isso assim, sabe? Ninguém mais colocaria dessa forma um texto. Então, quem conhece Monteiro Lobato e vê essa carta, fala, essa carta não pertence a mais ninguém nesse mundo, essa carta só pertence a Monteiro Lobato. E ele deixa bem claro ali, né? Submeter-se, pois, ao regimento seria infidelidade para comigo mesmo, né? Ou seja, mostrando que ele, por ser uma pessoa transgressora, né? Se é que podemos chamá-lo assim, tinha princípios de valores, né? Conceitos de valores pessoais. Vamos para essa parte aqui. De forma nenhuma esta recusa significa desapreço à academia, pequenino demais que sou para menosprezar tão alta instituição. No ânimo dos 10 signatários não paire a menor suspeita de que qualquer motivo subalterno me leva a este passo. Insisto no ponto para que ninguém veja duplo sentido nas razões de meu gesto. Não é modéstia, pois não sou modesto, não é menosprezo, pois na academia tenho grandes amigos e nela vejo a fina flor da nossa intelectualidade. Ou seja, aí nessa parte fica bem claro a recusa dele, né? Mas ele deixando claramente expresso que ele não vai trair a uma determinada pessoa, né? Ele deixa isso muito claro, e quem é essa pessoa ele também define muito bem, né? Não é modesta e também não está menosprezando, enfim. Vamos para a próxima parte. É apenas coerência, lealdade para comigo mesmo e para com os próprios signatários, reconhecimento público de que rebelde nasci e rebelde pretendo morrer. Pouco social que sou, a simples ideia de me ter feito acadêmico, por agência minha me desassossegaria, me perturbaria o doce nirvanismo ledo e cego em que caí, e é o clima favorável à idade. E agora vamos aqui terminar a carta do Dr. Monteiro Lobato. Do fundo do coração agradeço a generosa iniciativa, e em especial agradeço a Cassiano Ricardo e Menotti o sincero empenho demonstrado em me darem tamanha prova de estima.
Faço-me escravo de ambos, e a tudo atendendo considero-me eleito, mas numa nova situação de academicismo. O acadêmico de fora, sentadinho na porta do Petit Trianon com os olhos reverentes pousados no busto do fundador da casa e o nome dos 10 signatários gravados indelevelmente em meu imo. Fico-me na soleira do vestíbulo. Mal comportado que sou, reconheço o meu lugar. O bom comportamento acadêmico lá de dentro me dá aflição. Peço, senhor presidente, que transmita aos 10 signatários os protestos da minha mais profunda gratidão, e aceite um afetuoso abraço deste seu admirador e amigo, Monteiro Lobato. Enfim. Não é um africano, é um brasileiro, mas intransigência, transgressão, né? Rebelde. Enfim, princípios norteadores, né? Conceitos de valor para poder se opor. Peraí, já falo isso no próximo vídeo. Vou encerrar aqui. Muita tela, já começa a encher o saco, então põe um óculos aqui de proteção. Conceitos de valores, né? Qual o pré-requisito básico para uma posição que, dentro daquela dicotomia que apresentamos no início, né, dessa sessão de vídeos, a dicotomia era a seguinte: você vai trair a sua pátria ou você vai se opor ao opressor, colonizador? Eu comecei a levantar que o pré-requisito básico para uma posição de eu vou me opor ao colonizador, né, seria os conceitos de valores, né? E a gente vê aqui claramente, né, no Monteiro Lobato, acho que o que ele mais levanta como fundamento para essa negativa dele de pertencer à Academia Brasileira de Letras é que ele é uma pessoa rebelde, ele é uma pessoa que não é modesta, ele é uma pessoa que não quer trair a ele mesmo, né? Então, enfim, essa questão de, parece que não trair a si mesmo já parece um princípio para do lado de fora você não trair a sua pátria, né? Ou seja, eu não vou trair a minha pátria. Mas antes dessa decisão de resolver o conflito de controle e invasão da sua pátria, dizendo eu não vou trair a minha pátria, tem uma posição de não trair a si mesmo, né? Então, parece que é necessário construir dentro de si mesmo um lugar onde você não vai trair a si mesmo. Você vai encontrar ali um conflito, você vai responder esse conflito como? Eu vou fazer aquilo que agrada ao ambiente externo, a Academia Brasileira de Letras, à Rede Globo, no caso do Tim Maia, ao equipe de Fórmula 1, no caso do Ayrton Senna, né? Ou não, eu vou reconhecer esse conflito meu aqui interno e vou buscar os princípios norteadores daquilo que vai definir a minha decisão. Então, diante desse conflito interno, a pessoa escolhe os conceitos de valores pessoais, amor, inquietação, resistência, transgressão, sinceridade, honestidade. A partir daí, equaciona esse conflito pessoal e daí depois exterioriza uma decisão. No caso do Monteiro, exterioriza a decisão de rejeitar o poder, ou seja, rejeitar a Academia Brasileira de Letras. E deixa bem claro que ali né, o comportamento dos acadêmicos, muito polido, não faz parte da natureza dele. Enfim, essa minha interpretação cabe em outras também. Né? E é isso que eu queria apresentar por hoje. Acho que uma reflexão a respeito de trair a sua pátria ou se opor ao colonizador, né? E o que é necessário para isso. E é muito interessante perceber que nessa geração
dos menos inteligentes da geração anterior, ou como eu disse anteriormente, na geração dos burros. Vemos a ausência de referências, né? A quem eles vão buscar referência para falar, eu sou sincero. Tim Maia tá morto, Monteiro Lobato tá morto, Ayrton Senna tá morto e muitos outros. E hoje vemos aí quem está em destaque, mas reforçando contradições e conflitos e, né, inconsistências. Então, da onde virão as referências? E é muito interessante também, talvez por essa burrice, não querendo fazer uma crítica, mas resgatando o conceito anterior de geração menos inteligente que a geração anterior. Talvez por essa burrice, vemos hoje um posicionamento com relação a Monteiro Lobato, dizendo que ele é misógino, dizendo que ele é racista. Acho que essas pessoas deveriam, antes de julgar Monteiro Lobato, usar o próprio critério de julgamento para elas mesmas. No sentido, eles estão julgando uma geração anterior com valores de hoje. Hoje sim está muito claro que o que se fazia há muitos anos atrás era desrespeitoso à mulher, era desrespeitoso ao negro. Está muito claro hoje. Ninguém discorda disso, a não ser que seja um dos detentores do poder, né? Que querem manter o poder nas classes brancas, né? As classes tradicionais de sempre, que sempre estão no poder. Então, para eles talvez seja conveniente continuar sustentando desconsideração a negros e mulheres, né? Mas é um consenso de que o desrespeito com negros e mulheres era algo indevido no passado, mas com a ótica de hoje. Então vão julgar Monteiro, dizendo assim, Monteiro Lobato é racista, Monteiro Lobato é misógino. Essas pessoas que fazem esse julgamento de pessoas que já morreram, deveriam usar seus mesmos critérios para julgar a elas mesmas. Por exemplo, pensar que daqui a 50, 100 anos, as pessoas vão olhar para trás e dizer assim, nossa, mas eles tinham empregadas domésticas que eram representantes de etnias indígenas e negras ou mistura entre essas etnias. Não tinham empregadas domésticas que eram loiras de olho claro como eles, por exemplo. Ou que eram de classe média como eles. E vão olhar para trás e apontar essas pessoas, essa mesma geração que está aí olhando para o Monteiro e fazendo juízo de valor. Então por que essa geração que é tão criteriosa em julgar não pensa na sua própria condição e já que é válido usar um critério futurista para julgar alguém do passado, pensemos quais vão ser os critérios daqui a 50 anos e julguemos essas mesmas pessoas que falam que Monteiro Lobato é misógino e racista. Julguemos essas mesmas pessoas com critérios daqui a 50 anos. Quem é que vai permanecer de pé? Então, acho que tem que ser um critério justo. Um critério que se usa para julgar alguém, deve se julgar todo mundo. Não se pode ter uma lei que só serve para uma pessoa. Mas, enfim, estamos falando da geração que decaiu o nível de inteligência com relação à geração anterior. Então, temos que ter essa cautela em vista para fazer qualquer comentário ou essa consideração. Bom, mas enfim, é isso. Que tenha havido algum motivo aí, pelo menos para um entretenimento ou para uma reflexão. Caso contrário, não hesitem em simplesmente desprezar e esquecer, porque não tem nada aqui que valha que seja, né? Como fala Belchior, nenhuma canção vale uma vida, né? Ou qualquer vida, ou qualquer canção é menor do que a vida de qualquer pessoa. E definitivamente o que foi dito aqui é insignificante perto
da felicidade de qualquer pessoa. Então, ou seja, se não fez sentido, pode desprezar e esquecer, que não vai fazer a menor falta. E se fez sentido, que bom que possa ter havido algum entretenimento, algum momento para refletir. É isso aí. Até a próxima.